sejam todos bem-vindos. Nosso trabalho tem como título Uma experiência de inovação social na agricultura periurbana de São Paulo, e os autores são Letícia Honório, Rosana Caires e Cristiano Quaresma. Como introdução, nós abordamos que atualmente iniciativas relacionadas à inovação constroem um caminho para o desenvolvimento sustentável e elevação da qualidade de vida urbana. No Brasil, são marcantes as áreas de periferias nas cidades contemporâneas sem qualquer infraestrutura verde, onde habitações populares e loteamentos nasceram voltadas para a divisão social da classe operária e imigrantes. A infraestrutura pública nas periferias não oferece o atendimento mínimo às necessidades da população, gerando um quadro de acúmulo e miséria. Na cidade mais populosa do Brasil, São Paulo, quem mais sofre com a baixa qualidade de vida, expondo-se à vulnerabilidade social, são aquelas pessoas que habitam as áreas periféricas da cidade. Trata-se de uma população predominantemente de baixa renda, com baixos índices de desenvolvimento humano, ofertas de serviços, infraestrutura urbana e equipamentos. As áreas periféricas de São Paulo apresentam precariedades e irregularidades, riscos geológicos e de inundação, podendo ser descritas como áreas onde predominam a baixa qualidade urbana e ambiental. O Plano Diretor Estratégico de São Paulo prevê o fortalecimento e fomento das atividades econômicas sustentáveis, estimulando o empreendedorismo, a economia solidária e a inovação. Nesse sentido, a Associação Nova Glicério e a Cooperativa da Baixada do Glicério tomaram a iniciativa de procurar a Horta Comunitária da Vila Nancy, no bairro de Guaianazes, e o Movimento de Invenções Democráticas, para propor uma ação visando a inovação social na agricultura periurbana de São Paulo. Os empreendimentos são organizações da sociedade civil formadas por pessoas de baixa renda que atuam profissionalmente em São Paulo, como catadores de materiais recicláveis, e a inovação proposta foi o projeto Corre Moeda Mudas. Nele, pretende-se fomentar a agricultura periurbana no município de São Paulo, implementando uma moeda social que poderão ser utilizadas junto às atividades promovidas pela horta e por comerciantes locais, fortalecendo a infraestrutura verde no município. Então, nossa pergunta norteadora é: qual a percepção dos moradores do bairro de Guaianazes em relação ao projeto Corre Moeda Mudas? E foi assim que nós tivemos a ideia de desenvolver esse trabalho no intuito de identificar a viabilidade de implementação de um projeto de inovação socioambiental promovido por empreendimentos de catadores de materiais recicláveis em uma região periférica de São Paulo, sob a ótica da comunidade local. Como objetivos específicos, nós tivemos dois. O primeiro foi apresentar o projeto Corre Moeda Mudas e o segundo foi descrever a área de aplicação desse projeto. Essa pesquisa teve uma abordagem mista porque fez uso de métodos qualitativos e quantitativos, foi de natureza aplicada, teve uma característica de pesquisa participante e exploratória, porque uma das autoras, ela estava presente durante todas as etapas de planejamento e geração desse projeto Corre Moeda Mudas, passando por toda essa pesquisa. E também pode ser qualificada aí como um estudo de caso. As etapas que foram desenvolvidas para desenvolver e chegar até os resultados foram 6 etapas. Primeiro foi o delineamento da pesquisa, seguido da pesquisa bibliográfica para dar um suporte teórico a esse trabalho. No caso, os artigos obtidos foram buscados nas bases Scopus, Web of Science e Google Scholar. Teve a coleta de dados, inicialmente com abordagem qualitativa, com a entrevista junto aos membros da equipe de planejamento. No caso, são 3 membros, né? Uma é a Letícia, que é uma das autoras do trabalho, e os outros 2 também foram entrevistados nessa etapa. Depois foi a abordagem quantitativa, através de uma pesquisa survey, justamente para ver qual a percepção
a partir da ótica da comunidade mesmo. Em seguida foi feita a análise de dados para finalmente se chegar à apresentação desses resultados. E como que foi esse projeto Moeda Mudas? Como que ele foi desenvolvido? O que ele é, afinal? Bem, na verdade foi uma observação a partir das necessidades socioambientais da comunidade onde ele foi aplicado, né? Onde ele foi desenvolvido. Então, isso foi feito por parte dos catadores, liderados aí pelo presidente da Associação Nova Glicério, que desenvolve o trabalho de coleta seletiva na cidade de São Paulo, junto com a cooperativa Cooper Glicério. Então, observando essa realidade do bairro de Guaianazes, que foi onde foi feito o trabalho, esses dois empreendimentos perceberam que havia necessidade de uma interferência ali para melhorar aquela situação. Só que aí eles sabiam que sozinhos eles não poderiam fazer muita coisa. Então o que eles fizeram? Eles foram atrás de parceiros, e os dois parceiros estratégicos que eles alcançaram para poder desenvolver esse trabalho foi, primeiro, a horta comunitária da Vila Nancy, que era a estrutura realmente física onde vai se implementar esse projeto, onde está se implementando, inclusive. E, em paralelo, foi atrás do Movimento das Invenções Democráticas, o MID, que também já tem aí vários anos com bastante expertise acerca de projetos sociais e ambientais. Então, a partir de toda essa iniciativa, o que é que se espera entregar aí de volta para a comunidade? A educação formal e informal, no caso formal até em nível de graduação mesmo, geração de trabalho e renda, o fomento à economia circular, essa movimentação da economia local, gerando, por fim, esse fortalecimento e um apoio à solidificação dessa infraestrutura verde na cidade de São Paulo. O local onde esse projeto foi aplicado, no caso foi a região de Guaianazes. No censo de 2010, aquela população ali foi estimada em 164.512 habitantes, com uma renda média de pouco mais de R$1.000, R$1.058 aproximadamente. E essa região apresentava aí características de bairro dormitório. A taxa de área verde por habitante ficou em 1,8 em 2017, com a meta de atingir a recomendação da OMS, a Organização Mundial de Saúde, que indica o mínimo de 12 metros quadrados de área verde por habitante, ou seja, há uma discrepância aí muito grande. Nesse primeiro mapa, a gente consegue ver que a cobertura arbórea, de fato, da região não é das melhores, né? Aí no mapa seguinte a gente percebe que existe comércio, serviços, indústrias e armazéns, além dos residenciais, tanto de porte médio e alto padrão, também nessa região, apesar de ser uma região periférica. Então isso apresenta que existe uma população ali que potencialmente poderia gerar uma demanda para esse projeto, né? Lógico que existem áreas aí sem tanta infraestrutura, mas existe, a gente conseguiu identificar um potencial para a geração de toda essa riqueza que vai alimentar a economia local. E quando a gente foi perguntar para essa comunidade a opinião acerca do projeto Corre Moeda Mudas, o que a gente percebeu? Em relação a essa questão, se aceitariam trocar os resíduos recicláveis por uma moeda social, que é a moeda Corre Mudas, a maioria achou que seria uma boa ideia, assim, que concordava com essa proposta de trocar. Então, essa moeda Corre Mudas, qual é a proposta dela? É justamente fazer com que os habitantes ali, comércio, empresas de uma maneira geral, de serviços também,
os condomínios e os moradores, que eles possam ter a própria iniciativa de trocar os seus resíduos recicláveis que eles produzem por esta moeda. Então, existem vários pontos onde vão ser trocadas essas moedas e vai ser feita uma rede de estabelecimentos para se cadastrar, de modo a permitir que essas pessoas possam fazer operações comerciais com base nesta moeda Corre Mudas. A moeda se chama Muda, a proposta da moeda é esse, o projeto Corre Moeda Mudas e a moeda é Muda. Então, depois disso foi perguntado para as pessoas a opinião delas sobre esse ato de trocar resíduos recicláveis por esta moeda social, a Muda, se isso pode contribuir com o aumento da renda daquela população, né? Então, a gente também percebe aí que, apesar de uma grande parcela da população concordar, ou parcialmente ou totalmente, ainda há um número considerável aí que não concorda, né? Ou discorda totalmente, ou discorda parcialmente, ou nem discorda nem concorda. Depois a gente pergunta, a moeda social poderia contribuir com a autonomia e desenvolvimento do bairro? E aí, novamente, a gente percebe que existe uma grande parte aqui, sim, que concorda ou parcialmente ou totalmente. Depois, o ato de trocar resíduos recicláveis pela moeda social contribui com o meio ambiente? E aí, larga a escala dentro daquelas pessoas que foram entrevistadas que, de fato, isso é uma verdade, então, portanto, concordam com essa premissa. E depois se pergunta, as hortas promovem benefícios psicológicos e auxiliam na melhoria da qualidade de vida? E também a gente observa que a maioria concorda. Então, a partir daí, vão ser feitas depois as análises relacionadas às hipóteses que foram traçadas no início do trabalho. Por fim, a gente pergunta, as hortas contribuem para o desenvolvimento sustentável da cidade onde você mora? E, novamente, a gente percebe que a maioria concorda. Os resultados mostraram a intrínseca ligação dos aspectos socioambientais ao econômico, apontando que o projeto tem notório potencial para sua implementação. A expectativa de desenvolvimento local por meio do Corre Moeda Mudas envolve os 3 pilares da sustentabilidade: social, econômico e ambiental. Foi possível observar o ímpeto comunitário por melhorias regionais sustentáveis, uma vez que a decadência de qualidade de vida, percebida nos estudos preliminares, pôde encontrar um ponto de inflexão a partir da aplicação do modelo proposto. A percepção sobre a contribuição da moeda social para a autonomia e desenvolvimento do bairro ainda não está fortificada, apesar da maioria dos entrevistados ter se posicionado positivamente. Nesse sentido, a moeda possui função pedagógica no sentido da reconstrução da cidadania, o potencial alternativo à economia hegemônica na percepção dos respondentes. Compreende a reestruturação urbana e fortalecimento das periferias. Com a moeda Mudas, a população do bairro pode trocar materiais recicláveis por notas com valor comercial que poderão ser utilizadas junto às atividades promovidas pela horta e por comerciantes locais, fortalecendo a infraestrutura verde do município. Porém, muito além disso, a pesquisa demonstrou que, tal como o Resgala 2007 alertou, o projeto poderá fortalecer a cidadania dos habitantes do bairro e desenvolvê-los em relação aos aspectos político, social, cultural e ambiental. Nesse sentido, a infraestrutura verde deixa de ser fim em si mesma e passa a representar um meio para novas conquistas sociais. Como conclusão, no presente artigo, buscou-se responder à questão: qual a percepção dos moradores do bairro de Guaianazes em relação ao projeto Corre Moeda Mudas? O objetivo proposto era identificar a viabilidade de implementação desse projeto de inovação socioambiental. Ficou claro o compromisso do projeto Corre Moeda Mudas com o desenvolvimento sustentável, impactando de forma positiva os vários atores envolvidos.
São apresentados dados conclusivos da viabilidade econômica, social e ambiental por meio da mensuração efetiva, agregando valores para esses atores e impulsionando a geração de mais recursos, por meio da transparência, participação social e responsabilidade socioambiental. Ainda na conclusão, recomenda-se como proposta de estudos futuros o aprofundamento do tema, investigando possibilidades alternativas de substituição de plantas de incineração de materiais recicláveis que em nada contribuem com a inclusão social, podendo retirar o sustento de milhares de catadores, fortificando o antiquado sistema linear ao invés da economia circular. Em segundo ponto, ações de educação ambiental do projeto Corre Moeda Mudas, que visam proporcionar um acesso mais facilitado à educação para moradores de bairros periféricos. Também é indicado métricas de avaliação do projeto após a sua implantação em relação aos serviços ecossistêmicos. Muito obrigada!